E outra coisa, tá? Informação, já vou voltar da Colômbia, meu amigo, com informação. Opa. Aqui é informação. Da ilha, fala da ilha. Da ilha, de San Andrés, lá do Caribe. Isso. A gente tá aqui pra dar informação, né, velho Vamp? Isso aí. Arrascaeta. A situação do Arrascaeta, que todo mundo questiona, lesões dificílimas de serem curadas. É informação. Fala-se muito do pubis, mas a coxa é o maior problema. Isso é informação que eu tenho forte, de pessoas bem fortes dentro do Flamengo. E, ele tem um músculo posterior da coxa cheio de sequelas, de lesões que dificultam a performance. E aí, né, eu tentei falar até com médicos, e o que acontece? Para ele ter uma lesão no pubis recente e uma lesão antiga na coxa, isso mostra que ele tem grandes desequilíbrios musculares. Ou seja, muito se falou do pubis, a coxa do Arrascaeta, para ser mais preciso, o músculo posterior da coxa tem sequelas de lesões antigas. E isso, inclusive, pode gerar, pelo jeito, um desequilíbrio muscular, que também depois já teve a lesão do pubis, e é um Arrascaeta que a gente fala, será que é apatia? O que será que é? São lesões. E dificilmente esse cara vai conseguir voltar àquele auge que ele teve se elas não forem completamente curadas. Ele tem a pressão de ter que jogar, de ter que acelerar uma melhora. E é um Arrascaeta com a coxa muito, mas muito prejudicada por sequelas antigas. Então aqui a informação, né, velho Vamp? Todo mundo fala o que será que aconteceu com a Arrascaeta. É um problema pior na coxa. Muito se fala do pubis, mas o problema é a coxa com sequelas assim, antigas. E aí, uma hora vai pagar o preço. Infelizmente, é um baita jogador, é o cérebro desse time do Flamengo, que é hoje acompanhado por muitas lesões. Seria parar um bom tempo para... É isso. Agora, como parar um bom tempo com a Arrascaeta? É difícil. Né? Como? É aquele cara que precisa... O Flamengo precisa do Arrascaeta bem, mas também pode não estar 100% nunca se ficar sempre apressando um retorno, Vamp. Hoje os caras detectam tudo, né? E o Arrascaeta mesmo, essa temporada mesmo, não consegue jogar 2 jogos seguidos, né? Lesionado, tá fora de novo, tá fora pro jogo de final de semana agora também, né? Não sei. Ele viajou, acho que ele viajou, nem viajou, né? Acho que ele chegou a viajar. Não, li que ele viajou, mas não... Não ficou nem no banco. Não ficou nem no banco. Mas não é melhor parar de uma vez e tentar curar? Vai parar 3 meses, mas quando voltar, não adianta. Joga, é isso que para 2. Para Só que também, né, Flávio, é o negócio, é o Arrascaeta, não é o time inteiro. Não. Por que tá o time inteiro não jogando nada? Exatamente. Né? Tem mas isso aí, também. poupa o cara, porque o cara fica com a cabeça no trevo. Pô, para. Gente, o Arrascaeta... E se for nessa intensidade do São Paulo, do jeito que o São Paulo quer, vai machucar mais ainda. Então... É isso. É coxa. Aí chega, para com o cara. O Arrascaeta, a gente, infelizmente, vai ficar 3, 4 meses, sei lá quanto for. E quando voltar, volta o Arrascaeta que se quer. Por que quer dizer ter 1/4 do Arrascaeta, 1/3 do Arrascaeta? Isso é uma besteira. Não resolve nada. Eu acho, né, que a gente fala muito do físico, mas eu acho que também tem isso aqui, Eu acho que também tem muito cabeça esse time do Flamengo. Eu acho de verdade que esse time do Flamengo tá apático. E às vezes a apatia pode não ser porque o jogador tá cagando. Pode ser pela pressão, o jogador acaba não tendo aquela... Eu não sei o que acontece. Agora, eu acho muito psicológico também desse Flamengo. Porque um time que tem o elenco que tem, ser apático do jeito que é, eu não acho que é só físico. Vander, Bruno... Cara, esse ano é uma coleção mesmo. Esse ano o Flamengo já perdeu pro Maringá. Perdeu pro Alcas, já perdeu pro... Perdeu não, tomou 4 gols do Maringá. 4. Que tomou 2 aqui no 8-2. Você gosta de falar mal do Flamengo, né? Eu não, não é pra falar, perdeu não. Não, eu acho o Flamengo mais elenco, mas... Perdeu do Al Hilal, tomou goleada do Fluminense, perdeu do Al Hilal. Já tem... A gente falou do Palmeiras agora há pouco, que sempre tem essa comparação. Esse ano o Palmeiras perdeu 2, ano passado perdeu 7. Palmeiras somando o ano passado e esse ano 9. O Flamengo só esse ano perdeu 11. Fora um empate como esse, como o Nublense, que na estatística não entra como derrota, mas é um jogo também terrível, né? A sensação é de uma derrota. Então, o mental acaba influenciando, sim, porque aí você não consegue resultado, você perde a confiança, você começa a ser pressionado.
Agora vocês jogaram mal lá no Chile, vão ter que jogar bem no fim de semana com o Cruzeiro. Aí não vai bem Cruzeiro. Agora tem mata-mata com o Fluminense. Começa a acumular. Aí as pessoas vão falar, são caras que ganham muito. É verdade, mas quem ganha muito também sofre pressão. Fala que o condicionamento físico dos jogadores não são os mesmos, por isso ele pensava de uma forma, tem que fazer o jogo de outra forma. O São Paulo falou isso. Sim. Ele falou isso. Eu pensei em um time contra o Nublense, mas quando eu vi as condições físicas dos atletas, eu tive que fazer outro time. Tá aí, o que vai fazer? O que fazer com esse Flamengo, então? Vai ter que mudar tudo? Porque a gente já fala isso há um bom tempo. Acho que O time continua apático, o time continua tendo erros grotescos, o time continua passando várias vergonhas. Só que a temporada não acabou. É um pepino, porque os contratos O Flamengo é o campeão da Libertadores e da Copa caros, do Brasil. multas enormes, contratos difíceis de serem quebrados. É o mesmo caso do Flávio, esses caras são vencedores, os caras são tão mal, Fica refém dos caras. mas os caras são atuais Mas eles campeões voltam. da Copa do Brasil e da Mas Libertadores. eles voltam. Tipo assim, o Pedro, claro que tem condição. Eu não subestimo. O Gabigol tem condição. Agora, será que o Everton Eu não sei assim, ó, eu não sei. Felipe Luiz vai, Arrascaeta vai. Mas Felipe Luiz acaba, eu acho que no fim desse ano. Não, mas eu quero dizer que esses caras, você... Everton Ribeiro também. Chega uma hora que você fala, pô, será que os mesmos jogadores do Corinthians, eles vão voltar a ser o quê? Cada vencedores assim, eu não subestimo assim, tudo bem. O ponto corrido, 38 rodadas, assim, o Flamengo classificou na Libertadores, quando vem pro mata-mata, esquece que esses caras vão estar tudo nos cascos. O Palmeiras que a gente tem dado como exemplo, estava comentando com o Bruno outro dia. O Palmeiras não teve o menor, entre aspas, pudor, e é uma coisa elogiosa, de trocar jogadores vencedores com o time vencedor. Ele tira o Felipe Melo, ele tira o William Bigode, ele tira o Jailson. Ele começou a fazer um processo de renovação com o time ganhando. É duro, porque esses caras são importantes. Pô, o Felipe Melo tá uma bela história. O banco hoje do Palmeiras é quase todo da base. Então, ele foi fazendo a renovação com o time ganhando e com todo respeito aos caras. Os caras estão todos colocados aí. O Jailson parou, né? Parou. Os outros aí, o Felipe Melo jogando no Fluminense, o Bigode no Atlético Paranaense. O Davidson no Cuiabá. Exatamente. Acho que Mas o Marcos ele Rocha, fez no a fim do ano, não vai troca. ficar. Quando você fica muito refém dos ganhadores, você começa a ter dificuldade porque o seu grau de exigência é outro. Então hoje o Davidson é fundamental no Cuiabá. Está trabalhando, mas no Palmeiras já não seria tanto. Então você vai dando pro cara uma condição dele jogar num outro lugar. E aí você também vai mudando. O Felipe Luiz, tudo bem, já muito mais avançado de idade, mas não subestime quando o grande adversário desse Flamengo mesmo é o Palmeiras, porque mete correria. Volta todo mundo para marcar, sai em velocidade. Tem o Atlético Mineiro, tem o Fluminense. O Fluminense ganha do Flamengo adoidado. Esse Fluminense. No mata-mata, vamos ver. Ganhou a final do estadual, pô. 2 anos seguidos. Eu acho que o São Paulo precisa É mata-mata, pô. Eu acho que o São Paulo precisa de tempo. É isso que eu acho. Eu não acho... sei se o material humano vai ser compatível com o que ele quer fazer. E vai sobrar para ele, obviamente. Não, tudo bem, mas... Vander, antes de você começar, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. E depois vamos falar do jogo contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro do Pepa aí, que tá cheio de moral. Fala, Vander. E não, é só dizendo que eu acho que o São Paulo precisa de tempo, de mais um pouco mais de tempo. Se ele vai conseguir fazer ou não, a gente não sabe exatamente se isso vai dar certo. Mas ele precisa um pouquinho mais de tempo. Os jogadores, ele tem um elenco muito bom, jogadores jovens e tem jogadores experientes, dá para fazer um caldo muito melhor, sem dúvida. Esse time pode jogar muito melhor. Lembrem-se que o Dorival saiu com o título conquistado e a alegação foi que ele tinha um elenco maravilhoso e que tinha tirado o máximo, não conseguiria tirar mais do que ele tirou. Essa foi não foi isso, Osmar? Foi exatamente isso. Então a gente precisa, muito bem... Ele ganhou, mas achava que o Flamengo precisava de um treinador... Para dar mais. Para conquistar mais e para jogar melhor, que o desempenho não estava sendo bom. Então, veja, ele com título, mas não estava sendo bom. O problema era um treinador. Tinha que chegar um treinador lá e tirar mais dos artistas, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Não deu certo. Com o Sampaoli, é um técnico que não pode se chamar, o Asmar usou a indolência do time, é verdade, mas se tem um cara que você pode bancar que não é indolente, é o Sampaoli. Ao contrário, parece que ele fica turbinado lá à margem do campo, tá certo? É um maluco para um lado, para o outro, é uma loucura, tá certo? E se é um cara que não é molão, é o Sampaoli.
E ele exige, um jogo recente do Flamengo, que o time foi muito bem. Bruno, nos primeiros 20 minutos foi uma pressão total. Fluminense mesmo. Foi uma pressão total, né? Não dava espaço para o Fluminense, aquele negócio todo. Acho que você ainda falou a respeito de alguma coisa, dizendo o seguinte: ele quer isso, o time fazendo isso 90 minutos. Mas acho que não vai aguentar. Porque precisa de um processo para ter todo esse oxigênio aí, esse fôlego. Então eu acho que precisa. Os caras vão fazer isso? Eu não sei. Vão estourar? Ele vai forçar demais e vão estourar? Eu não sei. Mas precisa um pouquinho mais de tempo. Eu acho que é muito rigor, exagerado, já achar que o cara não serve, não vai conseguir tirar mais desse time. E vamos falar agora, né? Falando em desabafo, o Sampaoli também andou desabafando. Falou que era uma questão física, que o Flamengo precisava ter mais físico, estava fraco fisicamente, está realmente fraco fisicamente, tá? E não é de hoje. Não é de hoje que o Flamengo joga mal no segundo tempo. Não é de hoje que o Flamengo perde resultados no segundo tempo. Então tem que saber escutar a crítica também, porque o Felipe Luiz agora já foi lá dizer que não é físico, é tático e técnico. Então, se é tático e técnico apenas, todos os treinadores que passaram pelo Flamengo que foram mal são ruins. Porque é isso que o Felipe Luiz está dando a entender. Ele sai em defesa do time, é muito claro que ele sai em defesa do time e vai de encontro ao treinador. Se bem que quando ele fala técnica também, tem a ver com o time. Agora, é muito visível para mim que esse Flamengo não anda bem fisicamente. É muito visível para mim também que esse Flamengo tem um bando de jogador ganhando fortuna e que fica apático dentro de campo. Não sou só eu que digo isso, toda a torcida do Flamengo diz, grande parte dos jornalistas dizem, então todos estão errados. Todos estão errados quando vem o Flamengo apático, quando vem o Flamengo muitas vezes sem vontade. O Flamengo tá sem vontade, tá na cara. Olha a droga de jogo que foi contra o Nublense, gente. Até essa Libertadores, ninguém no Brasil conhecia o Nublense. Eu vou fazer o teste agora. Bruno Prado, você que é a enciclopédia do nosso programa, você conhecia o Nublense? Não. Aí, não. Pronto. Se o Bruno não conhecia, ninguém conhecia o Nublense. E o Alcas. E o Alcas, antes dessa Libertadores. Então não dá pra você ter um empate, seja onde for, que fosse na Lua esse jogo. Ah, foi fora de casa. Tá bom, se esse jogo fosse na Lua, o Flamengo tinha que ganhar do Nublense. Não tinha que ganhar 1-0, não. Tinha que ser 3-0. Então, o momento do Flamengo, pra mim, é vergonhoso. É sim vergonhoso. Porque não foi só uma vergonha. Já foi eliminação de semifinal de Mundial de Clubes pro Al Hilal, já foi derrota na final da Recopa Sul-Americana pro Independente Del Valle, já foi 4-1 pro Fluminense na final do Campeonato Carioca, já parou na zona de rebaixamento, tudo bem que saiu, mas um time com o elenco do Flamengo ter entrado na zona do rebaixamento já foi uma vergonha. E agora outra. O Flamengo não ser o primeiro do grupo na Libertadores com esse grupo que tem é uma vergonha de novo. Depois pode se recuperar, ser campeão e tudo, mas já é uma vergonha a campanha do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Ainda mais lembrando a campanha do ano passado, que foi a melhor campanha do Flamengo, foi a melhor campanha da história da Libertadores. Parabéns, foi do Paulo Flamengo. Souza. Parabéns, Paulo Souza. Paulo Souza. Paulo Souza, né? Paulo Souza. Paulo Souza. Paulo Souza. Paulo Souza. Você é um cara de pau. Era o Paulo Souza. Não, ele era na primeira fase. Melhor campanha da Libertadores. Agora você vê como é lixo essa primeira Paulo fase do Souza. Flamengo agora. Paulo Souza deixou tudo encaminhado para Dorival Júnior. Parabéns, Paulo Souza. Agora, ó, o Sampaoli, ele disse que foi físico. Ele fala assim, vai elogiando a melhor campanha, quer dar pancada nessa e não lembra que é do treinador da outra. Claro que eu lembro. Era da primeira fase o Paulo Souza. É óbvio que eu lembro. Eu sabia que você ia Foi falar lá isso. que ele fez De a melhor novo. campanha. A melhor campanha foi na primeira fase. Da Agora, história. É lógico. Da história Aí do que Flamengo. ele deixou a coisa bem... Nem o Flamengo de Zico fez isso, é Paulo Souza. Ó, o Sampaoli, ele falou que a questão era física. E o Felipe Luiz falou o seguinte. O Felipe Luiz diz o seguinte: temos elenco para fazer um jogo bem melhor do que fizemos aqui. A nossa consciência existe. A gente não se ilude, mas é trabalho. Tá bom, então tá faltando trabalho.
Porque já está um bom tempo passando vergonha esse time. Temos que corrigir. Quando, né? A pergunta é quando. Todo mundo sabe que tem que corrigir, mas até quando vai precisar corrigir? E ele diz, os problemas não são físicos. Aí é uma resposta clara ao Sampaoli. Os problemas não são físicos, são técnicos e táticos. Bom, eu diria que os problemas são todos. São técnicos, táticos, físicos e de vergonha na cara. Porque eu vejo um Flamengo apático para um time que ganha tão bem. Do Vitor Pereira, né? Não foi só do São Paulo. O Vitor Pereira também ele falou que não estava entendendo o modo de treino dos jogadores. Sim. Lembra que ele falou? Foi. Falou. É. Bom, mas vocês concordam? Com quem que você concorda, Van? São Paulo. São Paulo. É físico, sim. Também. Também, mas também. principalmente físico. Eu também acho que o físico está bem abaixo. Eu não sei de quem é a culpa. Eu não estou dizendo que seja... Pode até ser. Que os jogadores não estejam se cuidando. Não sei. Mas a verdade é que o time do Flamengo ele não segura a bronca, não. Ele não tem uma condição física sobrando a batata, do nível que deveria ter. A batata está sendo um monte de jogador físico. O Inter mandou embora, o Corinthians mandou embora, agora o Flamengo fala... Dá essa impressão. Claro que a gente não tem os dados da parte física, mas dá essa impressão todo jogo. Assim, o Flamengo joga num ritmo, às vezes, muito baixo, lento. O jogo com o Nublense, eu comentei esse jogo, foi assustador. Em tudo. Aí entra técnico, físico, tudo, mas... O gol mesmo que tomou foi uma teta. Nossa, foi terrível. Mas assim, o time muito lento também. O time tocando bola, como o São Paulo quer que o time fique com a bola, mas assim, um toque de bola lento, fácil de marcar. Foi um jogo horroroso. E aí tem tudo, claro que tem físico, técnico, tático, tudo está incluído ali. O time está mal desde o início do ano, mas a parte física, para quem vê de fora, dá essa impressão, porque tem jogador machucado toda hora. Aí quando o cara tá no campo, duas vezes. Aconteceu com o Arrascaeta, aconteceu com o Gerson. Tá a Arrascaeta fora de novo, tá Everton Ribeiro fora, tem um monte de jogador machucado no Flamengo toda hora e quando você vê no campo parece realmente que o time não tá bem. Uma coisa que tá pegando, que você falava sempre, Bruno, e agora tá ficando muito claro a dificuldade, é que fica essa troca de técnico, cada um num jeito de jogar. Tem jogador que é mais intenso, tem uma força física, uma explosão muscular diferente. Tem jogador que é jogador mais técnico. Por exemplo, alguém se ilude que se o Fernando Diniz sair do Fluminense, o Ganso vai jogar igual tá jogando? Provavelmente não. Porque o sistema favorece o Ganso. Só que você vai trocando de técnico toda hora, o Flamengo troca a cada 10 minutos de treinador, cada um tem um jeito de trabalhar. Então, realmente, talvez o time do Flamengo tenha um condicionamento razoável para jogar com o time de treinador. Para jogar com o São Paulo não tem. O São Paulo ele tem uma pegada forte. Bom, então por que trouxeram o São Paulo? Deveriam ligar todos os fatos. O treinador com o São Paulo ele vai exigir uma pegada diferente. Esse time tem condição para fazer isso? Então, escolha um técnico para ser condizente com o elenco que você tem. Tem alguém do Flamengo com essa capacidade? Acho que não, para fazer essa escolha. Não tem. Então você escolhe aleatoriamente, sobra isso mesmo. Não bate. Você tem um elenco que pode ser até renomado, caro, mas que não tem condição física para fazer o trabalho que aquele treinador exige. E o treinador também, você acha que o São Paulo vai mudar o estilo dele para adaptar os jogadores do Flamengo? Jamais. O jeito de trabalhar dele é esse. E isso cada vez está ficando mais claro. Antes não parecia, não fazia tanta diferença, porque o jogo não era tão rápido, não era tão intenso, não havia uma exigência física tão O forte. Vitor Pereira falava isso, que ele queria pressionar na frente e Ele não não conseguia. É o elenco do Corinthians, que é o mesmo problema que está tendo de Mas novo. o Vitor Pereira, você vê que quando... Não, e você lembra, né, Vamp? Isso Quando é ele, como você quando, levantar. quando ele quis ir pro Flamengo, ele falou que era um elenco mais novo. Eu falei aqui no programa. Botar no papel os dois elencos, o do Flamengo era mais velho do que o do Corinthians. Sim. E aí o Flamengo ainda é refém daqueles jogadores espetaculares, daquelas conquistas, principalmente com o Jorge Jesus, do ano passado e tudo, mas ele não é um time que vai jogar com intensidade. O time do Dorival Júnior não jogava com intensidade. Aproveitava o sistema dos jogadores que tinha, fazia uma adaptação. Qualidade posicionada. E até, de repente, quando perde o Campeonato Brasileiro, que acabou teoricamente custando o cargo dele, os últimos jogos, né, que o time meio que já deu, já cumpriu, já largou. Então, não é um elenco para jogar na Ele teve que dividir intensa. em dois o time. Ele jogava um time no Brasileiro, um time nas E Copas. talvez, quando o Felipe Luiz está falando isso, talvez ele não esteja nem exatamente criticando o São Paulo. E sim o sistema que o São Paulo adota, que é um sistema que exige intensidade, que o elenco do Flamengo, de um modo geral, não pode dar, porque a condição física não permite. E não dá para trocar o elenco todo. Não dá para trocar o elenco todo. Então, Aí você troca aleatoriamente o técnico. mas aí o problema isso que vocês estão falando, eu concordo mesmo nessa linha. Eu queria dizer o seguinte: é aí que o clube fica numa encruzilhada, o clube quando é importante, e aí você pode colocar nesse pacote também a seleção brasileira, né, que está há meses falando sobre o Ancelotti.
Se não for o Ancelotti, vai ser um pepino, um nome tão estrelado. Não é o Ancelotti, mas quem será, né? Então, vai ser aquela frustração, decepção, muito provavelmente, para muita gente. No caso do Flamengo, ele também estava nessa encruzilhada. Ele não podia trazer um técnico que não fosse estrelado. Tinha que ser um técnico badalado, um técnico importante. Não pode ser um cara... Olha, o Flávio Prado é treinador do Bolívar e ele tem todo o perfil para usar o nosso elenco. Ele é o homem certinho para comandar esse grupo. Só que ninguém conhece o Flávio Prado fora do Bolívar. Então não dá para contratar o Flávio Prado, porque é um nome assim inexpressivo, né? Que é, claro, uma figuração de linguagem, inexpressivo para o grande Flamengo. Isso vale para o Corinthians. O Corinthians poderia ter trazido um técnico diferente, talvez. Todos, de certo modo, são influenciados por rede social, por cornetagem. Todos. Então, o cara traz nome. Agora, você veja, no caso da seleção é a mesma coisa, Bruno. Tá certo? Porque vamos admitir que a hipótese de Ancelotti falar, olha, eu tenho o maior desejo, mas eu não posso assumir. Veja o pepino da seleção, que até agora não foi convocada, tem que convocar hoje, né? Tem que convocar até domingo. E, aliás, eu li de colegas aqui que o Ramon deve convocar, e ele está na Argentina com o Mundial, com a seleção Sub-20, está jogando o Mundial Sub-20, para jogar sábado, né? Acho que amanhã, contra a Nigéria. E estão falando que ele ia fazer a convocação virtual. Estão falando que vão trazer o cara domingo aqui para fazer uma convocação, para dar a coletiva presencial e voltar para a Argentina para o Mundial. Manda por WhatsApp a convocação. No hotel, ali no hotel. Até porque é uma várzea, né? São amistosos que ninguém tá ligando também. No meio do mundo. Agora, a gente vai falar de seleção brasileira. A gente vai falar de São Paulo ainda um pouquinho. Vai. Tá parecendo agora o Felipe Alves. São Paulo. Essa formação posso dar. Diz que os jogadores do Flamengo não estão satisfeitos não com o treino do São Paulo, viu? Chegou aqui agora pra mim. Os caras estão insatisfeitos com o modo de treino. Mas aí bate com aquilo que a gente falou. Tá bom, mas satisfeito com o quê? Com aquela pegada, é isso? Exatamente. Porque, isso foi a mesma coisa no Corinthians. Você lembra que você deu essa informação no Corinthians? Então aqui chegou a que o mesma Vitor coisa. Pereira estava fazendo treino muito puxado. Agora, gente, o treino tem que ser o quê? Esse é o futebol, cara. É lógico. Ou o time não... nós vamos jogar de maneira lenta, tranquila, mais antiquada com esses jogadores. Ou você tenta levar a coisa adiante. Mas também não dá pra você querer uma intensidade com jogadores que não têm condição de impor essa intensidade, o que não quer dizer que eles sejam ruins. Eles não conseguem jogar nesse ritmo, nessa pegada. Então você tem que compatibilizar o treinador, a ideia de jogo, com o elenco que você tem. E, de novo, entra a história do Cartola, que não sabe nem do que nós estamos falando. Bom, vamos lá. Vamos ser sinceros. Vocês acham que o treino do Abel Ferreira é como? Deve ser bem... Pro Palmeiras jogar do jeito que joga, todo mundo correndo o tempo inteiro, Rony quase de lateral, Dudu quase de lateral, a mesma coisa, isso Veiga, é verdade. e os caras, ninguém é poupado, estão jogando aí há 100 jogos seguidos, ninguém reclama. Você vê que ele teve autonomia para afastar alguns jogadores que não acompanhavam. Olha quantos jogadores o Abel afastou, entre aspas, né? Mas tirou. Patrick de Paula, Veron... O próprio Gabriel Menino, ele afastou e voltou. Mas o Gabriel tinha condição de fazer, mas... O zagueiro Renan. O zagueiro Renan, os caras que não estavam segurando a bronca. Aí aqueles três que eu já citei aqui, ele foi tendo autonomia para ir trocando, até pelas vitórias que obtiveram. E esses outros treinadores não têm. O Vitor Pereira gostaria de ter trocado, seguramente, alguns jogadores mais veteranos por mais jovens. O Arthur começou a jogar bem, não para. Não tinha dinheiro para repor e não tinha como mandar os caras. O Arthur vai e volta a qualidade. Presidente do futebol. Exatamente isso, é isso. E o Palmeiras tem... Eu não sei se o Palmeiras, se os contratos estavam acabando, se o Palmeiras bancou a diferença, coisa que os outros não podem fazer. Mas é claro que os caras detectaram isso. Lógico. Saíram o Felipe Melo e o Jailson, era fim de contrato. O William acho que tinha mais um tempo, mas fizeram um acordo. Foi, o Daverson também, fim de contrato. Eles foram emprestaram o Renan pro Bragantino, eu lembro bem disso aí. Sim. Aí o Patrick de Paula facilitaram a saída pro Venderam o Patrick e o Verón. O Verón foi pro Cruzeiro. O Verón foi pro Porto. O Luiz Ceviche. O Wesley pro Cruzeiro. Aquele zagueiro lá com o Luiz Ceviche foi uma barca. O Ceviche foi pro Curitiba. Então, ele foi fazendo uma troca para adaptar o sistema O dele. Jorge foi outro que não deu certo aqui também. Mas vamos ser sinceros, nenhum desses eram os grandes nomes do time. Não. É difícil você também afastar os grandes nomes. Ele não afastou o Dudu, ele não arrastou... Eu sei, talvez eles não encrencaram, eu sei. Precisou. Mas o que eu digo, será que se fosse um desses caras ia afastar? Sim, mas a verdade é que ele foi Não, mas no uma começo, troca. quando o Dudu votou, ele deu uma canceirinha no Dudu. Ele foi fazendo uma troca com... Quando o Dudu votou do Catar, ficou no banco um tempo, entrava, saía. É mais difícil tirar, por exemplo, Eu acho que ninguém hoje culpa o Sampaoli, né?
Eu acho que hoje a porrada é total na diretoria e nos jogadores. Eu acho que o Sampaoli tá livre das cobranças, porque não dá. Não dá pra cobrar do Sampaoli diante do que a gente vê dos jogadores em campo pelo Flamengo. Né? Apatia, erros grotescos na defesa, gols claríssimos perdidos. Não nesse jogo. Esse jogo nem chance teve direito. Foram 6 finalizações do Flamengo. Eu acho que foi o menor número nos últimos anos do Flamengo. O Nublense finalizou mais. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruno Prado, o jogo, né? A gente vem de um Flamengo com o Sampaoli, 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 54% de aproveitamento. Já o Pepa pelo Cruzeiro, 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 53% de aproveitamento. Ou seja, pau a pau. Sim. E o Pepa tem um elenco muito pior, né? Tem. Perdeu segunda-feira pro Cuiabá em casa, né? Foi um jogo que o Cruzeiro, como o Vampeta falou, se vencesse, teria ido para segundo lugar, né? O Cruzeiro faz um bom campeonato. Dentro do possível, claro que o que se espera do Cruzeiro não é o mesmo que se espera do Flamengo. O Cruzeiro estava há 3 anos na Série B, voltou agora. Então, acho que dentro da situação toda do Cruzeiro, faz um bom campeonato, está perdendo jogadores, né? No meio-campo principalmente. O Richard era titular, foi afastado, né? Por essa investigação, no caso de apostas, né? Então ele acabou afastado. Ramiro machucou também. O Ramiro teve uma lesão de cruzado, né? Lesão séria, vai ficar fora por muito tempo. Então ele perdeu 2 titulares ali do meio-campo. Ele usava 3 no meio, perdeu 2. O Matheus Vidal tá voltando. Não jogou o último jogo vital. Tá machucado. Então o Cruzeiro com problemas. O Flamengo é melhor que o Cruzeiro, mas é melhor na teoria, né? Na prática não tem sido. O Cruzeiro até, dentro do que você espera do Cruzeiro, tá fazendo um campeonato legal. Então, eu acho que até o Flamengo é favorito para o jogo, mas não é um favorito destacado como normalmente seria no Maracanã contra um time que é grande, mas que estava na Série B desde 2020. Então, eu acho que é um jogo que o Cruzeiro pode dificultar muito o Flamengo. O Flamengo é melhor, é até favorito, mas não é um jogo que dá para cravar, né? O Flamengo vai chegar e vai dominar e vai ganhar do Cruzeiro de qualquer maneira. O Flamengo não está jogando bola para dar essa confiança toda, não. Vamp. Então, né, o Cruzeiro é engraçado. Quando eles ganham, eles vão lá na torcida, fazem aquela dança lá, já viu? Sim. E quando perde, vai também? Não sei. A seleção da Islândia que fazia isso. Você viu, Flávio, o que eles fazem? Vai lá aqui, vem aqui, pode vir aqui no Velho Vamp. Eu quero ver quando o fumo entrar, pra ver se vai todo mundo também lá pra torcida. Já viu, não, Dico? Eu vi, mas a torcida do Fluminense também fazia isso. A torcida do Fluminense chegou a fazer isso. Tem que fazer quando perde e ganha. Que lá na Islândia, a seleção é perdendo e ganhando. Quando vai lá. Aí eu vi o Pepa, os caras tudo indo aqui. Eu digo, o que é isso aí, rapaz? Quando o fumo entra também. Podia criar alguma coisa aqui, eles copiam, né? Eles copiam tudo. Não, mas assim. Mas aqui, sabe, no Brasil. Mas aqui no Brasil é tudo. É legal, copiado. Aqui é tudo bom quando ganha, Flávio. Aí toma 2, vai lá, a torcida, vamos pegar você lá fora aí. Tá perdendo, quer dançar. Mas... Aí é assim, né, Vampiro? Vai com essa frescura. Não viu, não? Não é isso? Não viu, não? Isso aí pra quê? Não viu o presidente da torcida organizada de São Paulo? Se ganhar todo mundo na noite com nós. Falou, o Palmeiras respondeu, eu tô dentro. Mas assim, o Cruzeiro perdeu uma oportunidade boa de assumir a segunda colocação da competição, né? Eu não vi esse jogo, ele mereceu perder? Perdeu pro Cuiabá. Então, mas acho que o campo tava muito ruim e tal. Não, então, foi lá em Sete Lagoas. Lá em Sete Lagoas, na boca do Jacaré. Fiquei muito surpreso com isso. O campo tava ruim. A imagem do gramado tava péssimo também, né? Porque Mas perdeu por causa o América Mineiro não... No Cuiabá jogou bem. O América Mineiro não cedeu o campo, porque o campo do Independência, o América falou, tá jogando muitos jogos aqui, não cedeu. O Atlético Mineiro jogou no dia seguinte pela Copa do Libertadores. Né? Mas uma oportunidade. Eles arrumaram um campo ruim também. Aí foi arrumar um campo ruim. Você vai sair de casa, arruma um campo bom, né? Aí também, pelo amor de Deus. Né? Aí perdeu a oportunidade de estar em segundo ali por número de vitórias, né? Ia estar igualado o número de pontos. Mas está jogando bem o Cruzeiro. Está jogando bem e é jogo duro pro Flamengo. Vamos correr. Se não correr, o jogo é do Maracanã, né? Por isso que eu acho que o Flamengo é favorito. Senão eu não acharia, não. Diante da fase. A fase que o Flamengo tá passando, eu não colocaria como favorito, não. Se não fosse no Maracanã. Esse resultado do Cruzeiro... Eu não vi esse jogo, confesso que eu não vi esse jogo.
Mas Os melhores momentos. Então, esse resultado do Cruzeiro contra o Cuiabá é que deixa uma dúvida. O Cruzeiro vinha em evolução no campeonato. O Cruzeiro vinha bem. Eu não imaginava que o Cruzeiro fosse brigar lá em cima. O Campeonato Nacional tem isso. Quem diria que ia ser o Goiás que ia tirar a invencibilidade do Botafogo? Mas então, Vamp, aí o Cruzeiro, eu tô vendo os jogos do Cruzeiro, ele tá crescendo, ele tá bem. Tá no lugar que eu não imaginava que ficasse. De repente ele perde do Cuiabá em casa, uma surpresa. Como você falou, se não perde, ele é segundo colocado. Como segundo colocado, favorito ao Flamengo no Rio? Seria segundo colocado a 3 pontos do líder. Então, Né? aí a gente ia dizer que o favorito era o Flamengo contra o segundo colocado? Então esse resultado do jogo do Cuiabá que eu não vi, é que eu tô em dúvida o que aconteceu, né? Não sei, porque o trabalho do Pepa tem sido muito legal. Eu gosto dele também. Até melhor que o do Sampaoli, por enquanto, mas também tem mais tempo. O Pepa surpreendeu muita gente. Mas é. O Pepa surpreendeu. A expectativa é bem menor. Até porque o Ronaldo tinha sido vaiado. Lembra quando foi eliminado pelo América Mineiro no Campeonato Mineiro? Mas realmente Esquema a do mascote, expectativa era né? diferente. A torcida grita O o nome Ronaldo do foi Pepa. xingado, o Ronaldo foi até triste. Foi contra quem que o Cruzeiro ganhou? A torcida começou a gritar o nome dele lá depois do jogo. Não sei se foi da Copa do Brasil. O Cruzeiro ganhou de quem na Copa do Brasil? Que... O Cruzeiro empatou com o Grêmio na ida lá em Porto Alegre. Ah, Vai não. jogar em Foi casa pelo agora. Campeonato Brasileiro. Goleou a América Mas tem a vantagem de recentemente. ser dono, né? Reclamações no Vaticano, né? Não é assim? Sim. Flamengo é favorito pra todo mundo? Pra mim é. Não Pra com mim é. muita força, mas é. Então, mas é favorito. sim. é. Se você gostou do vídeo, já solta o dedo no like, compartilha aí com seus amigos e se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma novidade do Mengão. Valeu, nação!